Olá, olá, olá pessoal, continuando a nossa série Amar a Deus. Só relembrando que a gente está falando da importância dos mandamentos de Deus em nossas vidas e a gente está estudando um pouco de cada mandamento. Já estudamos alguns e hoje nós vamos refletir um pouco sobre um mandamento que ele é um pouco curto, mas ele é muito importante, assim como os outros, né? Não tem como falar além de amar a Deus sobre todas as coisas, porque esse que vai dar o combustível para compreender os outros, mas fica muito relativo falar que, né, o mais importante. O mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, mas não tem um ranking assim, né? Só porque a gente conhece, o primeiro, o segundo, isso não quer dizer que é uma ordem de mais importância, menos importância. E o mandamento de hoje é não matarás. E como a palavra de Deus, ela é completa, né? Ela é viva e eficaz realmente. É a revelação pura de, de, de Deus mesmo, sabe? Revelada na pessoa de Cristo, mas além disso, revela realmente o coração de Deus, a mente de Deus, a forma de Deus agir. Eu sugiro que, se você nunca teve a oportunidade de ler a Bíblia, comece pelo Evangelho de Mateus ou pelo Evangelho de Marcos, que é muito legal, é muito, né? Nossa, a gente aprende muito. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu realmente vejo que eu não sei nada dela e tenho que continuar lendo e aprendendo, sabe? Não com o olhar crítico de achar erros, mas com o olhar analítico de realmente permitir Deus tocar o meu coração, a minha vida, me transformar. Essa é a intenção essencial de toda a palavra de Deus, né? E o mandamento não matarás nos dá esse entendimento também. Você já deve ter ouvido como história, mas realmente aconteceu quando os irmãos foram ofertar a Deus, né? Caim e Abel. E então Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim. E a ira, a raiva, a rejeição toma conta da vida de Caim. E isso o deixa muito, né, tomado por algo mal, por algo realmente mal. E Deus vira para ele e fala: olha, por que você está com um semblante dessa forma? O pecado está batendo aí na porta, mas cabe a você dominá-lo, né? E então ele resolve simplesmente chamar o irmão dele para dar uma volta no campo e o mata. E ainda quando Deus vem abordá-lo, ele fala assim: ué, acaso eu sou o guardião do meu irmão? Ou seja, ele declarou uma rebelião contra Deus. Ele descumpriu um mandamento que, mesmo que teoricamente não tinha sido escrito nas tábuas, né? Deus não tinha dado para Moisés, mas claramente a gente vê a violação e a violência na vida de Caim, desobedecendo o não matarás. Sabe, nesse caso, ele realmente matou o irmão, primeiramente quando ele se sentiu rejeitado por Deus, porque ele não ofereceu aquilo de todo o coração a Deus, e depois ele matou fisicamente o próprio irmão. Isso nos deixa algumas reflexões, sabe? Por que será que as pessoas hoje em dia muitas vezes resolvem as coisas da forma de assassinatos, torturas? Por que será, né?
Por que será que as pessoas se deixam dominar a tal ponto pela ira, pela raiva, que resolvem os problemas dessa maneira, agredindo fisicamente, né? Matando? Por que será? Olha só, a Bíblia nos responde que lá no começo de todas as coisas já teve esse assassinato de irmão para com o irmão. E muitas vezes nem todos nós chegamos a realmente concretizar atos de assassinatos, violências físicas. Muitos fazem, mas muitos não. Porém, muitas vezes os que não cometem o ato concretamente, aquilo é realizado na mente e no coração. Quantas vezes pessoas nos feriram e não tiveram a capacidade, a maturidade emocional de nos pedir perdão, de procurar uma reconexão de relacionamento, seja uma amizade, seja em situações simples, como no trabalho mesmo, sabe? E a gente sempre condena o outro, mas a gente também não está com o olhar analítico em nossas palavras, em nossas atitudes. Podemos ter o comportamento analítico para com certas situações dos outros quando nos analisamos também. Quando somos capazes de excluir a nossa emoção da situação, da circunstância e nos analisarmos e compreendermos e nos questionarmos: o que posso fazer para eu mudar? Porque eu não posso mudar o outro. Na situação, veja bem, Caim podia mudar o fato de Deus ter recebido a oferta de Abel? Não podia, porque ele não foi capaz de sondar o próprio coração e perceber que ele não estava oferecendo aquilo de todo o coração, com todo o amor a Deus em primeiro lugar. Sabe? Mas isso também nos mostra, porque eu não estou aqui para ficar condenando Caim, eu não estou apontando o dedo na cara de ninguém. Mas isso também nos mostra que sempre um comportamento é ocasionado por uma circunstância anterior. Anteriormente, os pais deles tinham desobedecido e comido fruto. Você consegue compreender que um ato de desonra, um ato de desobediência geram outras palavras desonrosas, outras atitudes desonrosas, desobedientes? É simples, né? Assim, a gente hoje em dia pode pensar com um simples fato, né? Pô, e se Caim tivesse chegado em Abel e falado assim: cara, o que fez Deus aceitar a sua oferta? Conta aí pra mim, porque se eu tô errando e eu não percebi, eu preciso me arrepender diante de Deus. Mas não foi isso, né, que foi feito. A gente fica numa situação muito confortável, às vezes, se a gente pensar assim. Mas é o que a gente faz. Como eu comentei, a gente não reconhece os nossos erros. A gente aponta o dedo pro outro, mas a gente não reconhece os nossos próprios erros. A gente fala assim: ah, fulano se afastou de mim, ciclano tá agindo assim comigo, sabe? Um erro não justifica o outro. Mas, poxa, é muito confortável, né? Viver a síndrome de Caim e falar: o problema é com Abel. Ele ofereceu o que Deus aceitou e por causa disso Deus não prestou atenção em mim. Sabe, a gente precisa estar atento a esse tipo de sugestão de Satanás em nossas vidas. Porque é isso que ele faz sutilmente, e situações que a gente acha que não tem nada a ver, é isso que ele faz. Ele tá lá batendo
com sugestões, né? Igual ele fez com Adão e Eva. Nossa, que absurdo! Deus falou para vocês não comerem. Não, é que ele sabe que se vocês comerem, vocês serão iguais a ele. Repara a sugestão sutil, mas venenosa. Sabe, outras sugestões como: não, você precisa fazer tudo para ser feliz. Não se preocupe, pense só em você. Sabe, são sugestões sutis e venenosas. E isso dispara raiva, dispara ira, dispara orgulho, vaidade, né? E a gente vai e abraça aquilo e acha que determinada circunstância é aquilo mesmo. E aí a gente, né? Como eu disse, mesmo que pessoas não cheguem ao ato de cometer assassinatos igual Caim cometeu, quantas vezes as nossas palavras não têm assassinado pessoas? Quantas vezes as nossas palavras não têm assassinado nossos relacionamentos? Sabe? Você aí que é casado, será que você para refletir constantemente como você age diante do seu cônjuge? Diante do seu marido, da sua esposa? Porque é muito fácil abraçar a síndrome de Caim e sempre achar que o problema está no outro e você não se corrigir naquela determinada situação do seu casamento. Isso não significa que um vai estar certo o tempo todo e o outro o tempo todo errado. Não. Afinal de contas, vocês decidiram ou não compartilhar esse casamento diante de Deus? Mas muitas vezes casamento é uma situação muito clara também sobre esse não matarás indiretamente, porque aí a pessoa fica remoendo aquela raiva, aquela mágoa, e é como se ela estivesse matando a pessoa no coração. E repare bem, Jesus deixa um alerta sobre isso lá no Novo Testamento. Qualquer um que proferir algo contra o seu irmão comete assassinato. Sabe, é diferente se uma pessoa cometeu um erro com você e você chegar na pessoa e falar: olha, fulano, eu não gostei da sua atitude, eu não entendi o que está acontecendo, eu não sei se eu estou num momento complicado e eu estou compreendendo certas coisas erradas. E não, vamos ajustar isso, é diferente, uma reconexão, um reajuste, né? Vamos dizer assim, colocar as coisas em pratos limpos, mas muitas vezes o que acontece? Disparam ofensas e pessoas que abraçaram realmente esse pecado que ficou batendo na porta, a ira, a raiva, o orgulho, acaba cometendo coisas, infelizmente, né, como assassinato, como agressões físicas, porque é tudo disparado por um gatilho só, né, que é o pecado, entende? E muitas vezes essas coisas são abafadas nos nossos dias, né? É muito comum você ficar rolando pela internet e ver várias pessoas usando a palavra de Deus, afofando o nosso ego, falando que se você fizer isso, fizer aquilo, você vai conseguir resultados, porque Deus isso, porque Deus aquilo, e esquece da essência das coisas, né? Esquece que pessoas assim esquecem que elas estão cometendo assassinatos também, porque se elas estão usando a palavra de Deus dessa maneira, elas estão assassinando a fé das pessoas, porque as pessoas começam a abraçar
a ganância disparada pelo pecado original. E aquilo vai tomando conta do coração, aquela paixão egoísta. E quando determinada coisa não acontece, a outra pessoa faz o quê? Não, porque é você que não fez direito o que eu falei. É você que não teve fé suficiente. É você que não acreditou. É muito comum isso acontecer. Pessoas usando a palavra de Deus dessa maneira. A Bíblia já nos alertou sobre isso. Mas será que se a gente tem condições para fazer o que é certo, a gente vai continuar abraçando a síndrome de Caim e escolhendo fazer o que é errado? Sabe, eu li uma frase outro dia que ela fala assim, você já deve ter ouvido essa expressão, a carne é fraca. Mas essa frase diz assim, a carne é fraca é um alerta e não uma desculpa para pecar. Que isso seja o gatilho da reflexão, da transformação de palavras, de comportamentos, para não cometermos assassinatos com os outros.